O som seco da tesoura ecoou pela sala como um tiro. Não foi um corte comum, foi o som de algo sendo quebrado, algo invisível, mas vital. Quando o cabelo ruivo de Helena Torres caiu em mechas pelo chão da sala de aula, ninguém riu de verdade. Alguns prenderam o ar, outros fingiram espanto, mas a maioria assistiu em silêncio. Tudo começou como uma piada, um gesto teatral do garoto mais popular do Instituto Ravenshaw, uma escola privada luxuosa escondida nos arredores de Vermont, onde filhos de banqueiros e herdeiros de impérios se misturavam, em corredores cobertos por mármore italiano. Era um colégio onde um sobrenome valia mais do que qualquer boletim. Helena, aos 17 anos, não tinha um sobrenome influente. Tinha apenas uma bolsa integral e uma inteligência que incomodava. Seus textos questionavam as fundações da elite. Seus discursos desmontavam a lógica do privilégio com a precisão de um cirurgião. Ela não era bem-vinda. E naquela manhã de quarta-feira, tudo transbordou. O professor de geopolítica murmurava sobre tratados históricos quando ela sentiu o primeiro puxão. Pensou que fosse acidente. O segundo veio com risos abafados. Ela manteve o olhar para a frente. Não dar atenção era sua defesa. Mas então veio o som menos o estalo metálico de lâminas se abrindo. Antes que pudesse reagir, as tesouras desceram sobre sua nuca com crueldade calculada. O corte não foi limpo, foi irregular, lento, doloroso não pela dor física, mas pela intenção. Fragmentos do cabelo de Helena menos longos, ondulados, tingidos pelo cobre natural herdado de sua avó espanhola, menos tocaram o chão, como folhas mortas. Por um instante, ninguém se moveu. Depois, vieram os sorrisos. Primero Daly, Dorian Wexley, quarterback, Dewtime, herdeiro de uma holding de tecnologia, e o garoto que acreditava que tudo lhe pertencia, inclusive o direito de ferir. Atrás dele, sua comitiva pessoal. Amber Van Doren, neta de uma ex-senadora. Noah Glenn, filho de um lobista influente em Washington. Callum Price, aspirante a diplomata e herdeiro de 3 passaportes. Todos riam como se fosse parte de um ritual, como se fosse permitido. O professor, o Sr. Lavigne, um homem pálido com décadas de indiferença encravadas na postura, menos apenas virou o rosto. Murmurou algo sobre continuar a aula. Fingiu que não viu, mas Helena vaiu. Ela tocou a parte de trás da cabeça. Sentiu os fios irregulares, os cortes falhos, fechou os olhos por um instante. E então se levantou. O silêncio na sala era denso como cimento. Ela caminhou até a mesa do professor. Preciso relatar uma agressão, disse com a voz calma. Fria, precisa como uma faca nova. Lavigne fingiu um sorriso cansado. Tenho certeza de que foi só uma brincadeira mal interpretada. Alina, e importante saber rir das coisas. Ela se inclinou sobre a mesa. Sem abaixar os olhos, gostaria que recolhêssemos os fios do chão e analisássemos juntos o quanto dessa brincadeira foi mal interpretada. Ele engoliu em seco. Atrás, Dorian ainda segurava a tesoura, mas agora seus dedos estavam brancos. A pose de rei intocável vacilava. Amber abaixou o celular. Noah já olhava em volta em busca de uma saída. Helena, você tá exagerando, insistiu o professor. Tô, interrompeu ela em tom cirúrgico. Por ser inteligente demais? Porque é isso que dizem nos corredores, não é? Que meu desempenho provoca raiva, que ser boa demais incomoda, que gente como eu devia agradecer a chance de estar aqui e ficar calada. Os olhos de Helena varreram a turma. Pois saibam, hoje vocês fizeram mais do que cortar o cabelo de uma colega. Fizeram história. Ela pegou o celular, abriu a câmera e apontou para Dorian. Este é Dorian Wexley, que me agrediu com uma tesoura durante a aula, diante de 20 testemunhas, e da omissão do professor. Isso não vai desaparecer, Dorian. Tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Na hora do intervalo, o vídeo já circulava entre os corredores dourados de Ravenshaw. Mas não foi o vídeo de Helena, foi
o de Amber, que havia publicado discretamente em um grupo privado. A intenção era rir. A consequência foi devastadora. O vídeo vazou. Em poucas horas, chegou ao noticiário local. Um jornalista de um canal investigativo, que há tempos buscava fissuras no verniz perfeito do instituto, viu uma oportunidade. À noite, o vídeo já havia sido exibido em 3 redes nacionais. O rosto de Dorian congelado na tela. A omissão do professor visível. O cabelo de Helena espalhado como evidência. Mas o que ninguém sabia é que aquilo não era o fim, era o início. Helena passou a noite em silêncio, organizando, imprimindo capturas de tela, juntando cada mensagem, cada postagem, cada risada registrada em pixels. E antes de dormir, fez 3 ligações. Uma para sua mãe, outra para a defensora pública que lhe entregou um cartão anos antes, caso um dia precisasse. E a última para uma jornalista de um blog jurídico que investigava abusos em escolas privadas. Ela não chorou, ela se preparou, porque quem corta cabelo como humilhação pública não espera que a vítima devolva o golpe com provas, com estratégia, com fogo. E Helena Torres não era o tipo de garota que aceitava ser cortada em silêncio. Era o tipo que usava as lâminas contra o sistema. O sol da manhã seguinte era frio, não pela temperatura, mas pela atmosfera. O instituto Ravenshall parecia diferente, menos como um palco depois do fim de uma peça. Os sorrisos forçados estavam mais tensos, as conversas sussurradas. E cada olhar lançado, a Helena Torres era uma mistura de curiosidade, temor e algo novo, respeito. Ela caminhou com a coluna ereta pelo corredor principal. Vestia o uniforme, como Amadou. Seu cabelo mutilado agora era um símbolo. No bolso da jaqueta, uma pequena pilha de papéis impressos, capturas de tela de conversas comprometedoras, incluindo o grupo R Círculo, onde Dorian e seus amigos haviam orquestrado o ataque. Na entrada da escola, uma jornalista aguardava. E não estava sozinha. 2 advogados do Escritório Estadual de Direitos Civis chegaram às 8h03. Identificando dossiê, foram conduzidos à sala da diretora Miriam Langford. A diretora do instituto era conhecida pelo olhar frio e voz doce. Seu escritório parecia uma galeria de arte. Livros raros, um globo antigo, retratos em molduras douradas. Helena foi chamada às 9h12, entrou acompanhada de Eduardo Celestino, um advogado voluntário indicado por uma organização não governamental local, e da jornalista Karen Barons, que obtivera permissão especial para acompanhar a audiência. Miriam estava pronta, ou pensava estar. Helena menos disse com um sorriso treinado. Antes de mais nada, quero te pedir desculpas pelo que ocorreu. Foi algo absolutamente inesperado. Não foi inesperado, disse Helena. Antes que seu advogado precisasse intervir, foi premeditado. Tenho provas. Ela entregou o envelope. Langford olhou o conteúdo com olhos que não piscavam. Quando viu a impressão do chat onde Dorian escreveu, vamos fazê-la se lembrar de que é apenas uma bolsa caridade. A diretora mudou de tom. Vamos investigar isso internamente. Já está sendo investigado externamente, respondeu Eduardo. E qualquer tentativa de abafar esse processo será entendida como obstrução. Langford suspirou. Você precisa entender, Helena, que nem todos têm a capacidade de lidar com pressão. Esses jovens me cortaram, Helena disse. Me tocaram sem permissão. Me transformaram em espetáculo. E você, diretora, manteve um sistema onde isso era possível, talvez até inevitável. Silêncio. Tá me ameaçando, Helena. Estou avisando. A senhora está em uma posição que exige responsabilidade. E a responsabilidade chegou na hora do almoço. A notícia da denúncia formal se espalhou. Pais começaram a ligar, alguns exigindo explicações.
outros tentando abafar escândalos que mal haviam começado. Mas o vídeo não parava. Agora já era tema de um programa matinal. Helena aparece assentada de costas para a câmera, narrando com firmeza o ocorrido. Sua voz, mesmo com o rosto oculto, impactava. Dorian não apareceu na escola. Amber, Noah e Callum foram retirados discretamente após o segundo intervalo. Rumores diziam que suas famílias estavam reunidas com um grupo de advogados em um hotel 5 estrelas. Mas nada disso interrompeu Helena. Às 4h30, ela se encontrou com Lívia Duarte, uma ex-funcionária de Ravenshaw que havia denunciado anos antes um caso de abuso, envolvendo o mesmo grupo, menos mais que fora silenciada. Com ameaças judiciais, ninguém acreditou em mim, menos disse Lívia. Fizeram parecer que eu tinha inventado tudo. Mas você tem algo que eu não tinha. O quê? Coragem e provas. E agora tem a minha história também. Helena a escutou em silêncio. Cada detalhe, cada data, cada nome. E com isso, começou a construir algo que já não era apenas uma reação a um corte de cabelo. Era a fundação de um caso. Naquela noite, Eolodudami, Helena imprimiu uma linha do tempo com todos os episódios de agressão, omissão e favorecimento institucional que pôde comprovar. Ligaram para outras vítimas. Criaram um canal seguro de denúncias. Organizaram pastas digitais criptografadas. E agendaram uma entrevista com a Defensoria Pública do Estado, às 21847. Uma notificação apareceu no celular de Helena. Cuidado, você não sabe com quem está mexendo. Ela apenas respondeu com um print da denúncia protocolada. Agora, sabem com quem eles estão mexendo. Na manhã seguinte, 4 viaturas chegaram à escola. Não estavam ali para show. Estavam ali para recolher computadores, arquivos, servidores. Dorian Wexley foi declarado afastado por tempo indeterminado. Mas Helena sabia que ele não era o fim. Era só o espelho mais visível de algo muito mais profundo. Ao sair da escola naquele dia, Helena encontrou o estacionamento mais silencioso do que nunca. Entre Mercedes e Audis, ela esperou o ônibus da linha municipal. E quando entrou, segurando sua pasta repleta de provas e o cabelo ainda curto, mas com um olhar mais alto do que nunca, ela sorriu pela primeira vez. Não porque havia vencido, mas porque o jogo, enfim, havia começado. 3 semanas depois, o nome Helena Torres já não era apenas de uma aluna, era manchete. O caso de agressão, exposto com precisão, ganhara proporção nacional após a revelação de que outros estudantes, professores e funcionários haviam sofrido retaliações silenciosas por anos dentro do Instituto Ravenshaw. Escola virou alvo de uma auditoria externa e de um processo civil coletivo. Mais de 20 testemunhos foram reunidos. As gravações que Helena armazenara em nuvem serviram como base para a abertura de investigação federal sobre condutas discriminatórias, manipulação de resultados acadêmicos e abuso de autoridade institucional. Mas o que mudou tudo foi o conteúdo da pasta. Nível 3. Um diretório oculto em um dos servidores apreendidos que continha mensagens trocadas entre membros do conselho da escola, sugerindo pagamentos ilegais, fraudes fiscais e um padrão sistemático de encobrimento. Foi o suficiente para o Departamento de Justiça agir na audiência pública transmitida ao vivo. Helena depôs com clareza: me cortaram o cabelo como se isso fosse apenas uma brincadeira. Mas o que arrancaram de mim naquela sala não foi vaidade, foi dignidade. E é isso que eu vim recuperar com palavras certeiras. Ela expôs o funcionamento interno da elite educacional, um ambiente onde o dinheiro blinda os agressores, onde a excelência dos desfavorecidos incomoda e onde o silêncio é comprado ou imposto à força. A advogada de Helena, Verônica Munhoz, transformou o caso em símbolo de um projeto de lei nacional, apelidado pela imprensa de Lei Torres, que exigiria conselhos disciplinares independentes em instituições privadas que recebessem qualquer verba pública ou benefício fiscal. O professor Lavigne perdeu a licença e foi indiciado por homicídio
omissão dolosa. Amber Van Doren se retirou da escola sob investigação por incitação e perseguição virtual. Dorian Wexley foi condenado a cumprir 2 anos de liberdade assistida com trabalho comunitário e perdeu sua carta de admissão, antecipada em 3 universidades. A escola perdeu credenciamento provisório. Os prédios foram esvaziados por meses. Instituto Ravenshaw, que um dia simbolizou poder, agora simbolizava reforma. Helena, por sua vez, recusou convites para entrevistas sensacionalistas. Preferiu falar diretamente às escolas públicas. Fez palestras em instituições de ensino sobre enfrentamento ao assédio, formação de redes de apoio e uso da documentação legal como arma de defesa. Sua mãe, Carmen Torres, foi promovida a coordenadora do centro comunitário onde trabalhava após seu papel de apoio público, a filha se tornar referência de força e integridade. No fim do ano letivo, Helena foi convidada para discursar na Assembleia Estadual de Educação. Diante de centenas de diretores, secretários e gestores, ela disse: tentaram me podar, e tudo o que fizeram foi ensinar como crescer mais forte. 2 anos depois, Helena Torres cruzou o palco da formatura na Universidade de Colômbia, formada em Direito com ênfase em Justiça Educacional. Agora atuava como assessora especial de um projeto nacional que visava revisar os protocolos de denúncia em escolas privadas de elite. Seu cabelo já estava comprido novamente, mas ela ainda o mantinha preso, na altura exata do corte daquele dia. Um lembrete de onde havia começado. E do que o nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes, porque o corte nunca foi sobre aparência, foi sobre silenciar. E ela respondeu com voz, com provas, com justiça. A marca que deixaram nela virou a marca que ela deixou no sistema. E toda vez que alguém perguntava se ela se arrependia de ter enfrentado tudo aquilo, Helena respondia com firmeza: eles me ensinaram a cortar. Agora eu corto as raízes daquilo que os protege.